Depois de ter perseguido esse título durante vários anos, sofrendo reveses incompreensíveis, o esporte brasileiro celebra agora com incontido entusiasmo a conquista da taça Gilles Rimet. Aclamados como verdadeiros heróis, recebem das mãos do primeiro mandatário medalhas de ouro comemorativas e diplomas de campeões por ter sabido elevar tão alto o nome do Brasil no mundo dos esportes. Existem várias maneiras de contar a história do primeiro título mundial do Brasil, da Copa de 58. Antes do torneio, alguns europeus, ao tomarem conhecimento que os brasileiros estavam entre os favoritos, perguntaram: mas brasileiros são atletas? Talvez, na dúvida, os jogadores do Brasil se submeteram a uma bateria inédita de exames: radiografias, biometria, sangue, músculos, ossos. Porque na época eu não podia. Paulo Amaral sentava do meu lado, era o preparador físico. Eu media, hoje eu já encolhi um pouco, 1,82 e 76 quilos. Eu gosto de queijo com goiabada. Terminava o almoço, o queijinho com goiabada, nem passa perto. Zagallo achou que seria cortado antes do embarque. Pô, tô cortado, cala a boca, pai. Não sabe de nada, pô. Você já tá dentro da seleção, os dois estão brigando aí, pô. Aí foi que eu soube que eu tava... o Pepe e o Candeiro estavam brigando e eu já estava garantido. O Zagallo ficou sendo titular, e como titular, ele criou, porque era essa a possibilidade dele, o sistema 4-3-3, onde ele recuava e dava uma cobertura ao Newton. E criava a possibilidade do Newton atacar. Então, o Brasil foi um deslumbramento para todo mundo. Quando o time estava pronto para partir para a Suécia, a imprensa se perguntava: por que Gilmar, se Castilho é muito melhor? Por que Mazzola, se Vavá já era de valentia comprovada? O que os europeus e nem mesmo os brasileiros contavam era com um menino de 17 anos e 8 meses que lá estava, mas nem entrou em campo nos 2 primeiros jogos. A gente olhava assim pra ele e disse, pô, criolinho aí, pô, ele deve ser bom de bola, pô. Ele deve ser bom de bola, né? E o Nestor Rossi, que foi um grande jogador de seleção argentina, me falava, ó, tem um negrito lá, Pelé, que é um fenômeno, não sei o quê. Eu já conhecia de nome, né? Porque eu era do Rio. Pelé era de São Paulo, eu só fui conhecer o Pelé na seleção brasileira. Tinha um relatório do Flávio Costa, que na época até eu denunciei esse relatório, até causou um mal-estar muito grande com o Flávio Costa, na época quis até me agredir dentro de um vestiário, porque eu denunciei que estava havendo racismo na seleção brasileira. Eu nunca dei sorte com o Flávio Costa também, ele era muito cheguei, muito duro, muito mandão. Sabe? Eu nunca cruzei com ele, não. Onde tinha um negro e um branco, ia o branco. Então você vê a escalação, era Gilmar e Castilho. Ambos eram, um era moreninho, mas branco, considerado branco, e Castilho também. Na lateral direita tinha Djalma Santos e Dessordi. Djalma Santos era um insuperável jogador. O Dessordi era o lateral direito, jogou os 5 primeiros jogos e o Djalma paradão lá. Dessordi machucou, na decisão entrou o Djalma. Só que ele não relaxou nos treinamentos. Só porque o Dessordi estava jogando, quando precisou dele, ele estava lá legal, numa boa, né? Tanto que jogou uma partida só, que foi a final, e foi considerado o melhor lateral direito do mundo. E acho que o Luiz Carlos Barreto imaginou isso, porque, na verdade, a opção do lateral direita pelo Dessordi em detrimento ao Djalma Santos é porque o Dessordi era mais, na ótica do treinador da comissão técnica, era um marcador mais eficiente. O Djalma era muito técnico. E assim era, o meio de campo, Didi não tinha jeito, porque o Didi, o reserva dele era o Moacir, que era mais preto que o Didi.
No caso do Pelé, o Pelé era muito jovem, era recém iniciando no futebol aqui, com 17 anos, e muito natural isso, né? E o Didi, que também era de cor, jogou. No frigir dos ovos, quando viram que não ia dar, no jogo com a Rússia, começaram a mudar o time. Tem que ganhar, então, pô, bota o Garrincha, tira o Dino, bota o Zito, bota o Pelé. O menino Edson superou os preconceitos utilizando a genialidade como argumento. A partir dali, o menino viraria rei. Não de um reino só, mas de um universo. O universo da bola. Chegou onde nenhum imperador romano da antiguidade conseguiu chegar. O destino faria dele o cavaleiro negro da reinvenção dos contos de fada. Seu olhar de caçador, tão romântico quanto implacável, correria o mundo. Receberia troféus das mãos de princesas. Carrasco treinado em sorrir para o condenado. E receber carinho de meninos alemães, fãs enfeitiçados. Malabarista de joelhos diante da plateia, deliciado. Vestindo camisas diferentes pelo mundo. Porque não carrega mais a pátria por fora, e sim por dentro do peito. Quando a camisa da seleção, o suor do rei se encarrega de desenhar um coração. Um grito de estrela vem do infinito e um bando de luz repete o grito. Hoje, Copa fala do rei e do demônio. O demônio que deixava uma fila de adversários para trás. E uma fila de louras suecas à sua frente. Eu sei que tenho muitas garotas, todas gamadinhas por mim. O Garrincha era, vamos dizer, um priáprico, né? Era uma pessoa de uma potência sexual inacabável. Até porque tinha tal de sueca, né? Atrás do... Né? Então havia essa curiosidade menos jornalística e mais pessoal de saber como é que era a coisa lá. Fazia fila de pessoas, de moças, louras querendo... Né? Já queriam... Mas ele foi ganhando fama. Copa. Cultura, organização, política e arte. Episódio de hoje. Os super-homens e o Sputnik contra o menino rei e o demônio das pernas tortas. Outubro de 1957. No final dos anos 50, o mundo vivia os primeiros capítulos de uma novela que duraria pelo menos 30 anos. A chamada Guerra Fria entre russos e americanos. E um dos principais ingredientes dessa trama eram as corridas espaciais. Naquele mês de outubro de 1957, os russos mandariam ao espaço o primeiro satélite artificial, o Sputnik. O feito espantou o planeta, deixou as autoridades americanas à beira de um ataque de nervos. Entusiasmados, os russos ousaram ainda mais.
Um mês depois do Sputnik, enviaram o primeiro animal para uma missão espacial. Era a cadela Laika, que ficaria famosa no mundo inteiro. Até crianças usavam broches da Laika na camisa da escola. A nave que a cadela viajava no espaço incendiou ao reentrar na atmosfera terrestre. Mais tarde, um comandante russo admitiria que a pobrezinha foi condenada à morte. Na época, não sabíamos como fazer para que a cápsula voltasse à Terra. O comandante Oleg Gazengo, responsável pelo programa de envio de animais ao espaço. Suécia, 8 de junho de 1958. A historinha do Sputnik e da cadela Laika teria reflexo em plena Copa do Mundo da Suécia um ano depois. O Brasil estreou na Copa com uma vitória de 3-0 sobre a Áustria, com 2 gols de Mazzola e um de Nilton Santos. Atenção, Brasil! Iniciada a partida. O caminho, ataca em leque, time do Brasil, bola cruzada, livre para Mazzola. Recebe de pé direito, entra na área, tira e gol! Mazzola! Mas na segunda partida ficou num empate preocupante de 0-0 com a Inglaterra. Levantou para Mazzola, leva pro gol, cabeceou, salta McDonald! Foi o que bastou para que se formasse um grupo de jogadores comandado por Nilton Santos para conversar com o treinador Vicente Fiola. A ideia era trocar Dino Sani, Joel e Dida por Zito, Garrincha e Pelé para a partida decisiva contra a União Soviética. Nilton Santos nega a formação dessa comissão. Aquilo ali era uma família. Mas se você achasse até que estava sendo injustiçado, que você estava numa boa forma e não estava jogando, você não tinha quem reclamar. Porque nós treinávamos uma semana inteira e a comissão se trancava num quarto, de lá saiu o time. Você não sabia quem votou para você jogar, quem votou para você não jogar, sabe? Ficava lá no quadro negro, você chegava, estou escalado, vou jogar, tá legal. Aí, lá num jogo, era o jogo contra a Rússia. Aí, todo mundo falando, tem que botar o Garrincha, tem que botar o Garrincha. O Paulo Machado de Carvalho, que era um excepcional homem, dirigente de futebol, que não existe mais hoje em dia. O Paulo Carvalho não conhecia bem o Garrincha e começou a fazer uma enquete com jornalistas, com jogadores, né, do Rio, de São Paulo, saber, mas esse Garrincha é bom mesmo. Tal. E todo mundo dizia, é o diabo. O Oreco dizia assim, eu quero ver o diabo, não quero ver ele na minha frente. Quando jogo contra ele é o meu sofrimento. Eu não durmo de noite pensando o que vou fazer para evitar os dribles que ele dá e tal. Fiola recebeu a tal comissão e respondeu: mas Garrincha, ele prende muito a bola. E depois de consultar todo mundo, ele concluiu que tinha que jogar o Garrincha. Mas como tirar o Joel do time? Aí, tal, para não criar uma situação ruim para o Joel, né, tinha uma revisão médica antes do treino final. Nesta revisão médica, o doutor Hilton Gove, com todos os cuidados e tal, começou a fazer lá uma revisão e achou que a musculatura dele estava muito dura, que ele estava correndo o risco de ter uma contratura muscular. E aí não deu condição de jogo. Joel, essa partida você vai ter que maneirar, porque a próxima partida vai ser muito dura, tal, mas tal, aí tirou ele do time. Quer dizer, aproveitou-se o fato dele não ter condição, o médico não ter dado condição, né? E aí entrou o Garrincha, né? Porque tinha que entrar, senão a gente ia ficar no meio do caminho. Polêmica à parte, o fato é que as substituições foram feitas e o time virou outro time.
Eu vi o Garrincha jogar uma barbaridade e o Pelé, que tinha 17 anos, 16 para 17, que não sabiam nem o nome dele, se era Pelé, não sei o quê, deslumbrar o mundo. Os jornalistas franceses corriam atrás de nós para querer saber quem era aquele, e Pelé, quem é, como é que deixa de ser. Foi assim um deslumbramento imediato da imprensa esportiva mundial ao ver o Pelé jogando. O técnico soviético Gavril Katchalin diria após a partida: Garrincha é um assombro. Não pode ser produto de nenhuma escola de futebol. É um jogador como jamais vi igual. E o Garrincha estraçalhou. Garrincha foi extraordinário naquela Copa. Pelé foi a explosão do gênio, né? O Garrincha ganhou essa Copa ajudado por outros. Também acho boba a discussão quem foi melhor, Pelé ou Garrincha, porque igual Pelé não existe nada. Pelé podia fazer qualquer coisa que o Garrincha faz e o Garrincha não fazia algumas coisas que o Pelé fazia. Edivaldo Isídio Neto, Vavá, a exemplo do colega Newton Santos, negou até a morte que tivesse exercido qualquer pressão sobre o treinador Fiola. Nunca houve imposição para escalar Pelé, Garrincha e Zito. Pelé nem era conhecido no Rio. Acho que isso foi inventado para desmoralizar a comissão técnica. Havia uma série de fantasmas sobre a Rússia. Eles lançaram aquele danado daquele Sputnik. Isso afeta. Na Suécia foi um deslumbre, né? Que a gente ter aquela conquista foi uma afirmação de toda a nação brasileira, tal, ter vencido os russos, que na época eram os caras que tinham mandado o Sputnik, né, para o espaço, né, eram os super-homens, e aí o Garrincha destroçou aquele time soviético, né? Estávamos a 800 metros da concentração russa, em um plano mais elevado. Víamos do alto eles treinarem de manhã e de tarde, o que ninguém fazia naquela época. Isso, mais o Sputnik, criou o mito de que eram super-homens. Mas acabamos quebrando o encanto deles. Claro que a Copa não havia acabado, mas aquela partida contra os russos ficaria na galeria das grandes partidas da história. O jornalista Joelmir Betting almoçou com Vavá um dia depois do jogo. Ele estava com as canelas literalmente inchadas pelas chuteiras russas. Ele jogou a Copa toda com proteção de caneleira. Ele teve a canela rasgada 2 vezes. No primeiro gol e no segundo. Eles começaram marcando mano a mano. Sarev contra Garrincha. De repente, passaram a amontoar vários jogadores naquele lado esquerdo do campo. Era hilariante o desmanche que o Mané fazia por ali. Newton Santos. Vamos dar tudo pro Garrincha e ele vai avacalhar. Depois que ele avacalhar com o jogo, com essa máquina aí que eles estão falando, aí a gente joga. Eu lançava a bola e tinha vontade de rir. Mané ia passando, deixando os homens de bunda no chão, em fila, disciplinadamente. O Brasil venceria País de Gales por 1-0 nas quartas de final. Gol de Pelé, o primeiro dele no Mundial. Vejam essa maravilha de cenário.
relicário que o artista, num sonho genial, escolheu para este carnaval. Essa é a Copa que tem o maravilhoso gol do Pelé com o chapéu, né? Que é um gol clássico, o gol contra o País de Gales. E o asfalto como passarela será a tela. Os super-homens do Sputnik cairiam de vez diante dos donos da casa, Suécia, 2-0. A França seguia fazendo estragos. Nas quartas, foi a vez da Irlanda ser goleada. E o Brasil acabou cruzando com a França de Coppay, Fontaine, artilheiro do torneio, numa das semifinais. Foi um jogo emocionante do princípio ao fim. Dentro de um Mundial que ficaria marcado como a primeira Copa sem o pai da Copa. Jules Rimet havia falecido em 16 de outubro de 56, em Paris, aos 83 anos. A França vivia uma grave crise política. 2 dias depois do encerramento da Copa, o general de Gaulle retomaria o poder no país. Mas no jogo contra o Brasil, não havia general francês que parasse aquela esquadra. Didi, Pelé, Garrincha, Vavá, Djalma Santos, Nilton Santos e até Zagallo gastavam a bola. Mas eu era um driblador nato e gostava. Eu ia para cima do meu marcador para driblar e passava. No dia 24 de junho, no estádio Solna, em Estocolmo, para um público de 27 mil pessoas, Brasil e França jogavam sua sorte. Vavá saiu marcando. Juste Fontaine empatou. Didi, num chute de 25 metros, virou ainda no primeiro tempo. O back central Robert Jonquet fratura o perônio diante de Vavá. Ele continua em campo. Não haviam substituições na época. Em 58, ninguém jamais ia imaginar que o Brasil pudesse ganhar alguma coisa. Nem nós. Nem nós. Nós passamos a imaginar isso depois do jogo da França, né, que foi um jogo muito difícil. A França tinha o melhor ataque. E se o Vavá não, se o zagueiro dele não quebra a perna, não se machuca, a história do jogo seria mais apertada, talvez, ou seria outra, a gente não sabe, mas eles tinham um super time e um ataque fantástico. No segundo tempo, o menino rei faz 3 gols. Os seguidores e até os não seguidores do futebol, de todos os cantos, de várias línguas, começavam ali a se transformar em súditos. Que o som do pandeiro é certeiro e tem direção. Já que subi nesse ringue, o país do swing é o país da contradição. Quando nós ganhamos, aí nós não tinha time para ganhar do Brasil mais. O Brasil ainda faria final contra a Suécia, outro jogo extraordinário. O Brasil já estava na final da Copa de 58 para pegar a Suécia, quando o Brasil queria jogar de amarelo, que é a camisa também da Suécia. Só que aí foi feito um sorteio, o chefe da delegação, o Marechal da Vitória, o Paulo Machado de Carvalho, pediu o sorteio, conseguiu pelo menos o sorteio, e no sorteio o Brasil perdeu. O Brasil ia ter que jogar de azul. E aí veio o trauma. Veio o trauma. De 50 de novo. De 50. Vai, depois desse grande show, dessa grande campanha, o Brasil vai mudar de camisa. No dia da decisão, a gente que não consegue mais decidir nada, vai mudar de camisa. Houve aquele down mental, emocional do time, da delegação, da própria crônica esportiva. O Dr. Paulo Machado de Carvalho teve um estalo divino.
Chegou lá para os jogadores, abriu o pacotão, falou assim, aqui está a camisa do jogo da decisão. Eu pedi para mudar para azul, porque é a cor do manto de Nossa Senhora Aparecida. Mais um 5-2. Mas isso acabou sendo só um detalhe. O copo d'água de emoções daquela Copa já havia transbordado. Eu nunca vi um rico jogar bola, você já viu? Não se liga pra cantinha. Na minha casa não tem bola pra vizinha. Não se fala do alheio, não se liga pra cantinha. Na minha casa todo mundo é bamba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Aqui no Olímpia todo mundo é bamba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa ninguém liga pra intriga. Todo mundo xinga, todo mundo briga. Na minha casa ninguém liga pra intriga. Todo mundo xinga, todo mundo briga. Macumba lá na minha casa tem galinha preta, sei que te entender. A ladainha lá na minha casa tem reza bonitinha, canjiquinha pra comer. Que é isso? Nunca dei trabalho à lavadeira, meu calção tava sempre limpinho. Se tem alguém aflito, todo mundo chora, todo mundo sofre. Logo se reza pra São Benedito, pra Nossa Senhora e pra Santo Onofre. Mas se tem alguém cantando, todo mundo canta, todo mundo dança, todo mundo samba e ninguém se cansa. Minha casa, casa de bamba. Eu era lateral esquerdo, eu jogava aqui. E o Garrincha era ponta direita, eu jogava aqui. Eu deixava a defesa adversária se concentrar no Garrincha. Desguarnecia aqui, de vez em quando eu ia lá e dava certo. Na minha casa todo mundo é bamba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Eu tô dizendo todo mundo é bamba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa ninguém liga pra intriga. Todo mundo xinga, todo mundo briga. Na minha casa ninguém liga pra intriga. Todo mundo xinga, todo mundo briga. Macumba lá na minha casa tem galinha preta, sei que te entender. A ladainha lá na minha casa tem reza bonitinha, canjiquinha. Próximo episódio. Um passeio com Mestre Ziza através das Copas. E eu não fui em 58 porque eles quiseram me convocar 4 dias antes. Aí eu ia ter que tirar um jogador que estava lá dentro, já tinha feito a roupinha dele, despedido da família, despedido dos amigos. 4 dias antes, não, isso é coisa de moleque, pô, eu não sou. Coitado do Pelé, amarrando cachorro com linguiça, meu Deus.